Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Mesmo com essa parada para a Copa do Mundo, o mercado da bola segue agitado no Verdão. O Verdão desistiu do Nino, mas a prioridade agora é o Danilo. Tem informação também sobre Gustavo Gomes, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Tudo isso mudou de figura por causa desses fatores, tá? Existe uma possibilidade do Fluminense fechar o negócio. Lembrando que vou dar informação e o crédito aqui de um grande amigo que eu tenho, de canal do Fluminense, inclusive, aliás, dois, né? O Dezão do Sentimento Tricolor e também o José Ilan, que tem o canal do Ilan FC, né? Os dois deram essa informação de que o Fluminense sinalizou com 12, podendo chegar aos 14, que seria mais inclusive do Palmeiras, né? O Palmeiras queria 12 mais 2 e o Fluminense poderia chegar até a 14 milhões de euros numa proposta ali para espremer mais. E o Zenit fez uma contraproposta de 17, ou seja, subindo até, como sempre, o acordo que ele tinha feito com o Palmeiras, que negociaria o Nino por cerca de 12 a 14 milhões ali num bônus no total. Então, é uma história que a gente sabe como é que começa e como é que termina, né? O Zenit sempre muito simpático, muito generoso e no final das contas eles invertem todo o processo para fazer com que algum trouxa pague mais em relação ao que o atleta valha, né? E aí o Palmeiras obviamente saiu de cena e o Fluminense no caso entrou porque obviamente tem o desejo de ter de volta o capitão da Libertadores de 2023. Só que tem uma outra história que fez com que o Palmeiras também refugasse em vez de sair gastando essa grana. A outra história chama-se Danilo, volante, que está no Botafogo. O Palmeiras no começo do ano tentou o jogador. Praticamente receberia o atleta de graça. Não deu certo porque o Botafogo foi lá e cobriu os débitos que tinha com o atleta, que poderia até judicialmente sair de forma em litígio com o Botafogo por causa da questão trabalhista. Depois, agora, no começo de maio, de novo, os empresários do Danilo sinalizaram uma situação positiva para que o Palmeiras conversasse com o Botafogo. Houve a queda do Textor. Com a queda do Textor, o Palmeiras se aproximou da nova diretoria do Botafogo. Diretoria esta que foi à justiça para demover o Textor e até disse que o Botafogo precisava de grana imediata porque estava em estado pré-falimentar, ou seja, sem qualquer poder de barganha de mercado. Por isso que eles fizeram a negociação com o Alexander Barbosa. E aí, no caso, o Danilo, que eles pediriam cerca de 40 milhões de euros, já estavam mais pés no chão para uma proposta que fosse menor, mas que pudesse dar garantia de acontecer nos próximos dias. Então, o Palmeiras passou a trabalhar com um jogador que ele, Palmeiras, perdeu no mercado, sim senhor, ano passado, porque não teve coragem de contratar o Danilo, porque ele estava voltando de lesão, ficou com medo de ter um novo Paulinho no elenco, e todo mundo viu que não tinha nada a ver uma história com a outra. O Danilo já... Na verdade, o próprio Anderson Barros falou que o Danilo era passado no Palmeiras, galera. Tem a entrevista aí, procura o que vocês acham aí no podcast que o Anderson Barros falou. Estava jogando no Nottingham Forest quando veio para o Botafogo. O Danilo arrebentou de jogar futebol, mostrou pra todo mundo que seria o cara pra acertar o meio-campo do Palmeiras, e agora o Palmeiras está desesperado pra tê-lo de volta. Então, o que está acontecendo? O Palmeiras está dando garantias nos bastidores ao Botafogo de que depois da Copa do Mundo pode chegar com uma proposta pesada pelo atleta. O Veloso, comentarista da Band, que tem o canal dele também aqui na internet, do qual eu respeito muito, o Veloso tem dito que o Palmeiras já fez uma proposta de 20 milhões e mais 2 jogadores para a equipe do Botafogo. Um deles o Riquelme Felipe e o outro atleta seria o Benedetti. E que, segundo ele, a contraproposta do Botafogo teria sido 30 milhões, mais o Riquelme Felipe e um jogador que no caso seria o Bruno Fux, que não está muito afim de trocar o Palmeiras pela equipe do Botafogo. Isso informações do Veloso, não as minhas. As minhas é de que o Palmeiras conversa sim para poder chegar até 30 e poucos milhões, para tentar contratar o Danilo e evitar o assédio no mercado europeu, que é justamente o que não faz com que qualquer negociação tenha andamento neste momento pelo jogador, porque o staff do Danilo ainda capta possibilidades de ele ir bem à Copa do Mundo e com isso, clubes maiores chegarem para conversar com eles e realizar o sonho do Danilo de voltar para a Europa na primeira prateleira. Por enquanto, as sondagens não têm sido de primeira prateleira como o Danilo espera, e por isso que o Palmeiras segue, digamos assim, animado, com uma chance de depois da Copa fazer um acordo para ter o Danilo. Então o Palmeiras não quis, neste momento, focar esforços em trazer mais um zagueiro. Na minha visão, deveria, repito, o Palmeiras deveria tentar o Nino também, porque eu não faria qualquer situação para renovar contrato com o Murilo. Para mim o ciclo dele no Palmeiras já deu.
O Nino, pra mim, seria uma somatória muito melhor que o Murilo, mas a gente sabe que o Abel tem algumas predileções meio que inexplicáveis. O Murilo é uma delas. Então o Palmeiras está negociando com o Murilo e com o Gustavo Gomes para manter uma zaga que existe há muito tempo, com a somatória do Alexander Barbosa, que eu espero que chegue para ser titular, e assim trocar esse investimento de cerca de 14, 15 milhões e guardar para dar uma paulada em relação ao Danilo depois da Copa do Mundo. Palmeiras está correto, na minha opinião, galera. Vocês concordam? Palmeiras, pra mim, fez certinho. Tem que priorizar o Danilo. Que o Palmeiras vai tentar a contratação do jogador. O jogador se tornou de novo o plano A do Palmeiras para reforçar a equipe após o Mundial e, no caso, ser a cereja do bolo do time perfeito que o técnico Abel Ferreira espera ter à disposição para as oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño em agosto. E, no caso, esse cara hoje é muito complicado de se trazer, porque é um atleta que está na seleção, pode se valorizar na Copa do Mundo, mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras tenta esse convencimento financeiro de mostrar para o staff dele que não é qualquer proposta da Europa que vá cobrir o que o Palmeiras quer oferecer ao Danilo. Então, o Palmeiras tem um projeto em mãos para oferecer para um jogador que é super especial e que, na minha visão, se chegar ao Palmeiras, chega para mudar completamente o patamar do time, chega para acertar o meio-campo do Palmeiras, e aí sim, com o Danilo em campo, o Palmeiras pode sonhar muito alto, de verdade, mais do que já está, com possibilidades reais de conquistar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Assim esperamos que Danilo venha pro Palmeiras, que não faça uma Copa muito boa, não. Brincadeiras à parte, mas o que a gente mais quer é o Danilo no Verdão, né, galera? Então, vamos aguardar e a ver se o Palmeiras dessa vez consegue destravar um negócio que parecia impossível há alguns meses e que está sendo clareado. Não ainda da forma que o torcedor espera, mas o Palmeiras tem de novo uma confiança de que desta vez, pela terceira possibilidade, que ele vai tentar o Danilo retornar à casa de onde surgiu, e muito bem, tá certo? Gente, boa noite. Sempre tem essas notícias, né, Michele? Mas dessa vez, ó, uma pessoa, Carlos Carvalhal, já vamos soltar aqui, Carlos Carvalhal, técnico português, compatriota do Abel Ferreira, em entrevista à ESPN, acabou falando sobre Abel Ferreira, falou sobre Leila Pereira também, e disse que o técnico do Palmeiras, que está aqui no clube desde 2020, só não treina um time europeu porque não quer. Vamos ouvir. Mas o Abel é um treinador de elevada competência que só está no Palmeiras porque gosta do Palmeiras, sente-se bem, sente-se acarinhado principalmente pela presidente e pela sua estrutura, gosta dos seus jogadores e gosta do seu trabalho. Que no dia em que o Abel estalar um dedo, o Abel vai treinar um grande europeu, mas isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, mas é uma opção dele, é o dia que ele quiser. Que estranho, né, galera? Mas e qual o time grande que fez da Europa que fez proposta pelo Abel? Tá estranha essa conversa, hein? Olha aí, então, Carvalhal, que nesse momento está sem clube, já treinou clubes, obviamente, ali de Portugal, também na Inglaterra. Inclusive, falando de Inglaterra, ele falou sobre a Leila Pereira, também presidente do Palmeiras. Disse até que ela parece inglesa e que ela deveria ir para o futebol inglês para justamente trazer um pouquinho mais dessa paciência para os torcedores que pedem cabeças de técnicos lá na Premier League. Enfim, elogiou tanto a Abel Ferreira quanto a Leila. E aí a pergunta para vocês se o Abel Ferreira quisesse, treinaria um grande clube na Europa? Não, né, Abel Ferreira tem portas abertas na Europa? Eu acho que até pela idade do Abel e pelo que ele já conquistou, talvez seja uma coisa até natural em algum momento ele ir para a Europa e trabalhar num grande time. Eu só não acho que é assim do jeito que o Carvalhal falou. Que se agora, daqui a um mês, ele vai assim, ó, alô Barcelona, alô Real, alô City, alô o dedo, né? Grandes clubes da Europa. Conversa feia. Façam fila que eu vou escolher para qual eu vou. Assim, eu acho menos. Devagar. Né? Que ele tem potencial, que ele tem tamanho para um dia trabalhar num grande clube da Europa, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Repito, até pela idade, ele é novo, ele é mais novo que a gente, ele tem 40 e poucos anos. Então ele tem muito futuro como técnico de futebol. E já ganhou bastante, inclusive, como treinador. Mas repito, eu acho que o Carvalhal tá querendo trabalhar aí no Palmeiras. Ele tá forçando a barra pro Abel ir embora, pra a vaga ficar aberta e ó, estou aqui, gajo. Boa. Essa declaração do Carvalhal me parece que ele deu durante um churrasco, né? Durante um churrasco, né? Já com os amigos, tal, um pra lá, toma um negocinho aqui, negocinho ali, tal, uma carninha, uma picanha e tal. Porque, assim, em termos, o que é abrir a porta no mercado europeu? O que é ir pro mercado europeu? Ele pode ir, claro que ele pode ir pro mercado europeu. Mas pode pegar uma prateleira B, prateleira C, prateleira A, nesse momento, não. Não estou dizendo que o Abel não tem a capacidade. Foi o que eu falei. Tá? Não estou dizendo que ele não tem a capacidade. Mas não, o mercado europeu, prateleira A, ele não está interessado. Aqui no Brasil, eu vou dar dois exemplos. Nós tivemos dois técnicos que saíram daqui do futebol brasileiro e foram...
O Abel não está interessado, não, Garrafa. Os times europeus de primeira prateleira não estão interessados nele. Prateleira A. Luiz Felipe Scolari foi pro Chelsea, badalado Chelsea na época. A Lucha também. Filipão. E o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele sai do futebol brasileiro para ser técnico dos Galácticos. Lembra, gente? Tá? Então parece que, nossa, o Abel, gente. Pior fiasco o Vanderlei dos Galácticos, hein? O professor, tá? Cara que conhece muito de bola, um baita treinador. Ele saiu do futebol brasileiro, foi treinar o time galáctico do Real Madrid. Não era nem o Real Madrid em má fase. Era o Real Madrid com as grandes estrelas. Então, era sabe? Ronaldo, Zidane, o Figo, né? E hoje, hoje, nesse escalão que o Vanderlei e o Filipão atingiram, o nome do Abel não circula. Não circula. Hoje não circula. Pode ir lá dirigir o time da Premier League, meio de tabela, isso aí pode. Agora, essa história do Carvalhal, repito, pra mim, acho que ele deu essa declaração em meio a um churrasco, confraternização com os amigos, sabe? Mas depois que o churrasco já rodou umas 3, 4 horas. Depois de umas latinhas, né? Depois de umas geladinhas e tal, só se for. Bom, e tem palmeirense brilhando, e o Felipão com o Cristiano Ronaldo, né? Treinou o Cristiano Ronaldo, o Felipão. Pegou, começou. Na seleção de Portugal. Pegou lá seleção, o Cristiano Ronaldo, ali jovenzinho na seleção. A memória não pode ser curta. Tá tudo na nossa mão, ó. Tudo na nossa mão. Verdade. Parece que o futebol começou agora, que é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vem aqui falar de calendário, gramado. O Tele Santana já falava isso há quanto tempo? E não é crítica ao Abel, é só para não entender que o Abel não descobriu a roda, que ele faz um belíssimo trabalho, tá comandando aqui o Palmeiras de forma muito boa, mas não é assim também não como estão pensando. Bom, e tem palmeirense brilhando há poucos dias da Copa do Mundo, para a alegria, né, da nação alviverde. O John Arias, né? Mas tem que se cuidar. Vai que vem uma proposta também pra levar o John Arias. Não dá, né? Meia John Arias marcou os 2 gols da vitória da Colômbia sobre a Jordânia por 2-0. É ele, o nome do jogo. Que fase vive o jogador do Verdão. Que beleza. Bom, não fez gols agora ultimamente no Palmeiras, mas tá fazendo gol lá. Ele fez um agora na Libertadores. No último jogo do Palmeiras contra o Barranquilla, ele fez um gol lá no Parque. E na Colômbia ele joga até um pouco mais de liberdade, né? Mais à frente. Não tem aquela obrigação tão ferrinha de voltar para marcar, de acompanhar o lateral até o fim. Então ele tem mais força um pouco para ficar na parte ofensiva e marcar os gols para a seleção colombiana. É um grande jogador, é um touro também, forte fisicamente e tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Também coloco ele com potencial para ser uma das estrelas da Copa, né? Pelo momento que vive, pela qualidade técnica que tem. A seleção colombiana não é o suprassumo do futebol mundial, mas é uma seleção que vai dar trabalho. Tem belos jogadores. Né? Nessa Copa do Mundo, com belos jogadores. Então fica a nossa torcida aí para que o John Arias tenha uma boa Copa do Mundo e volte em alta ainda mais para o Verdão. É hora de acionar o repórter Thiago Salazar. Mesmo durante a Copa do Mundo, né? O técnico Abel Ferreira recebeu uma má notícia no Palmeiras. Teve jogador passando por cirurgia, não é isso, Marina? É isso sim, Michele. Jefté teve uma torção no joelho direito no jogo contra a Chapecoense. Ele entrou no segundo tempo, acabou tendo essa torção. As dores foram aparecendo após a partida e depois, durante a semana, passou por exames e foi constatada essa lesão no local. Ele passou, portanto, por uma sutura no menisco. E esse procedimento, que garante um pouquinho mais de longevidade aí ao atleta, que tem uma carreira curta e então precisa de alguns mecanismos para ter mais longevidade, por outro lado, tem um tempo de recuperação maior. Então, de 4 a 6 meses para o Jefté voltar a ficar à disposição, o que deixa, então, o lateral esquerdo disponível apenas no final do ano, no final da temporada. E aí o Abel Ferreira vai ter de novo essa dor de cabeça, porque só tem Arthur, o Piquerez, que a gente não sabe as condições direito, e já não tem mais o Jefté, Michele. É complicado, né? O Palmeiras só ter o Arthur disponível, né, galera? Já que o Piquerez não tem condições físicas para jogar, o Piquerez que está se recuperando. É uma dor de cabeça pro Abel. Por mais que o Jefté seja um perna de pau, a gente não quer que o jogador se machuque e se não tem ele, né? Quem vai colocar? Então vai ser um quebra-cabeça pro Abel. Dá dor de cabeça, vamos dizer assim, né? Puxa, a vida vai fazer muita falta para o Palmeiras, Alex? Não, mas a gente lamenta a lesão, porque a gente lamenta qualquer tipo de lesão. Agora, falando na parte prática sincero, do time, né? O Piquerez volta e o Arthur já tá jogando. Então são 2 jogadores que suprem ali a carência da lateral esquerda. O Palmeiras já busca e está quase certa já a renovação contratual com o próprio Murilo e o Gustavo Gomes. Quando ele voltar da Copa, aí sim ele vai assinar a renovação contratual dele, os dois até 2029. Eu lembro que semana passada você me perguntou, Massa, até quando devia ser o contrato, e semana passada ainda não tinha a confirmação exata, os dois até dezembro de 2029, tanto Gomes quanto Murilo.
O Gomes vai ter, então, 36 anos, hein? 29, é isso? Ele é 93, é isso. 36. O Xerifão vai se aposentar no Palmeiras aí com 36 anos, vai dar pra jogar até os 38, né? Vocês acham que vale a pena renovar até dezembro de 29 com o Gomes? Opa! Fica difícil de fazer. Vale, Soler? Com toda certeza, pô. Um cara que se cuida, um cara que... a única vez que ele teve um problema de lesão foi quando um companheiro de seleção dele quebrou o pé dele, né? O Romero, e mesmo assim ele voltou antes do prazo, chegou a jogar até um jogo ainda com um dos dedos do pé quebrado. Então o Gomes, daqui 3 anos, vai continuar, óbvio, né? Talvez ele não tenha mais a mesma velocidade de hoje, talvez ele precise jogar com um pouco mais de cobertura, mas vejo o quanto ele se cuida e o quão bom zagueiro ele é, daqui 3 anos vai estar a mesma coisa. Talvez um pouquinho, mas bem pouquinho mais lento, mas vai continuar sendo um cara de muita imposição. Dudu, e aí, Gomes até 29, você acha que vale? Eu torço para um time que renova. Eu vou falar não pro Gomes e vai vir quem? Gomes até dá. É vitalício pro Gomes, né? Até achei estranho quando falaram do River Plate, porque o River Plate já vai de Otamendi, né? Otamendi já tá com 30 e lá vai fumaça. Então, na minha opinião, não encaixaria Gustavo Gomes e Otamendi. Então, eu acho que sim. O capitão, como o Soldado falou, eu acho que ele mais se machucou na seleção. O Paraguai voltou, se cuidou e jogou. Eu lembro do Soldado nos primeiros programas, logo quando eu tinha no primeiro ano, falando, é incrível, ele vai de cabeça enfaixada. Acho que foi o jogador na história da Sociedade Esportiva Palmeiras que mais jogou de touca na cabeça. Tem que um cara desse, por tudo, pelo conjunto da obra, né? Pela liderança. No passado ele só saiu contra o River Plate porque ele não estava enxergando mais, né? Senão, se ele tivesse vendo uma frestinha, ele tinha jogado com o olho inchado também, né? Isso é verdade que o Soler falou, é impressionante a garra do Gomes, né? Ele fica chateado quando ele não pode jogar, é um jogador que realmente joga por amor à camisa, tem muita raça paraguaia, né? Tem que fazer agora, tem que preparar né? Tem que preparar a sucessão, tudo mais. O Palmeiras também precisa pensar dessa forma, né? Você vê, estourou aí que pode ser que vai começar já também a trabalhar a renovação do Lomba, porque o Palmeiras não vê no mercado ninguém com esse perfil, né? Então, legal renovar, acho super interessante, mas também acho interessante também preparar a sucessão, né? É uma coisa importante. A minha opinião é impopular. Eu renovaria com ele ano a ano. Deixa gatilho, meta e renova. Acabou. Certo? Acho que o Gustavo Gomes é espetacular, um baita jogador, capitão do Palmeiras. A minha opinião é impopular. Sei que vocês não vão gostar. Muitos de vocês não vão gostar. Mas a gente tem que ver o futebol como ele é. O futebol como ele é exige muito, mas muito mesmo do físico. Mesmo sabemos nós que ele é um exemplo para todos. Então, renovo com ele até 29 sem problema nenhum, desde que ele vá atingindo as metas estipuladas em contrato, certo? Essa questão do goleiro reserva, velho, o Soler, o que você sabe, o que você tem de informação, hein? Eu, sinceramente, não ouvi falar de renovação com Lomba para o próximo ano. O Palmeiras, óbvio, né? Voltou agora o Kaique não deve ser aproveitado. O Palmeiras deve negociar o Kaique, assim como vai negociar o Naves, vai tentar negociar o Benedetti, tem proposta pelo Coutinho e também vê a possibilidade de negociar o Coutinho, tem proposta pelo Belé e talvez segure o Belé, Luigi deve ser negociado, então alguns desses garotos devem ser negociados já no meio da temporada, até porque o Palmeiras tem a bendita meta orçamentária lá que tem que cumprir, e como não quer vender ninguém do primeiro escalão do elenco, então vai ter que vender esses garotos que não estão sendo aproveitados ou que não conseguem figurar no plantel profissional do time do Palmeiras neste momento para fazer esse volume de caixa e manter as contas saudáveis para a temporada, mas até agora não ouvi falar dessa renovação com o Marcelo Lomba para o próximo ano não, mas é que até agora o Palmeiras não se movimentou para falar que está indo atrás de um goleiro reserva, porque normalmente o Palmeiras, quando vai atrás de goleiro reserva, vai só no final do ano também, né? E aí, no último ano, foi atrás era pro Carlos Miguel chegar em janeiro, né? O Palmeiras só trouxe o Carlos Miguel antes, no meio do ano, né? Em agosto, porque o Nottingham Forest falou, se quiser levar agora, eu libero agora, não tem problema nenhum não.
final do ano e agora é o mesmo preço. Então, se quiser levar, pode levar. Senão o Palmeiras só ia ter feito a negociação com o Carlos Miguel para janeiro de 2026. Então, para goleiro reserva, provavelmente o Palmeiras só vai se movimentar mais perto do final do ano. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais vídeo com informações aí atualizadas lá do nosso Palmeiras. Com essa parada da Copa, é chato ficar sem o Palmeiras, né? Faz falta o Palmeiras, hein? Tenho certeza que você tá sentindo muito saudade do Verdão aí, né, galera? Tenho certeza disso. Faz muita falta o Verdão, né, galera? Mas, infelizmente, com a parada pra Copa aí, só daqui quase 45 dias aí que a gente vai ficar mais, né? Quase 2 meses aí sem ver o Palmeiras jogar. Tem muito jogador do Palmeiras que vai destacar nessa Copa aí. O John Ares aí já fez gol aí pela seleção da Colômbia nesse jogo contra a Jordânia. Amistoso, né? Então já se destacando. Imagina na Copa. Esperamos que não venha proposta para o John Ares, né, galera? Agora que vai vir proposta para jogador do Palmeiras, vai. Você tem certeza disso. O Gustavo Gomes, mesmo que venha proposta, já está tudo encaminhado, né? Nosso xerifão ficar aí até 2029. Você gostou dessa notícia, galera? Vocês acham que o Palmeiras está correto em renovar com o Gustavo Gomes até 2029? Ou será que deveria renovar por apenas mais um ano? Deixa seu comentário aí no vídeo. Pra mim, o Palmeiras está correto. Tem que renovar assim, por mais que nem que ele seja banco nas próximas temporadas, mas é um cara que sempre está brigando para ser titular do Palmeiras. Não é à toa que é titular, porque sempre quer estar jogando. É um cara muito raçudo. Agora o Murilo, galera, não tenho nada contra o Murilo, mas eu não renovaria para 2029 com o Murilo, não. Faz mais um ano de contrato com o Murilo aí e venderia ele no final do ano que vem. Venderia ele e ir atrás de outro zagueiro. Para mim, o Palmeiras está correto em desistir do Nino e focar no Danilo. Então, o Palmeiras está focado totalmente no Danilo. Esperamos que o Danilo venha após a Copa aí, que é o que mais interessa o torcedor palmeirense, porque a zaga, o Palmeiras está bem servido, né? Está muito bem servido. Tem o Fux, que joga muita bola também. Com a chegada do Barbosa, para mim, o Palmeiras está show de bola na zaga. Para mim, a dupla de zaga, se o Abel for jogar com 2 zagueiros, tem que ser Barbosa e Gustavo Gomes. Essa é a minha opinião. Tem que ser os 2 gringos. Não sei se você concorda comigo ou discorda, mas esse aqui é um canal também de debate. Pode deixar sua opinião, com todo respeito. Sempre pode deixar sua opinião. E pra mim, a dupla de zaga tem que ser essa. Agora, já lateral esquerdo do Palmeiras, esperamos que o Piquerez volte logo, porque se Deus me livre, vai que acontece alguma coisa com o Arthur. Aí quem que o Palmeiras vai colocar na lateral esquerda, né? Tudo bem que o GVT não faz falta, né? Alguma. A gente não quer que o jogador se machuque, mas ele não faz falta alguma. Mas ele era o único substituto do Arthur, né? Então, com a ausência do Piquerez. Então, vamos torcer que o Piquerez volte logo e se recupere bem. Está voltando, é claro. Vamos torcer que o Piquerez, após a Copa, já esteja pronto para retornar aos gramados aí. E agora o que resta aí é assistir essa Copa aí, né? E vamos trazer vídeo diário do Palmeiras. Que tiver informação, a gente vai trazer. Agora é esse negócio do Abel Ferreira, que é só estralar o dedo e ir para um time europeu de primeira prateleira aí é brincadeira, hein, galera? Me diga qual time de primeira prateleira que fez proposta pelo Abel. Eu tô falando de time da Europa, qual? Eu não vi nenhum. É isso aí, galerinha palmeirense. Mais vindo com informações do mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Alô!